Quando a mãe tá com os coquezinhos, vocês já sabem que é porque não tá normal as coisas aqui, né? Vamos lá. A Disney, juntamente com o estúdio que fez Pocoyo Animage, não sei, eles fizeram uma animação chamada Ozzy Fox, né? Juntos. Só que eu fui ler sobre pra entender um pouco mais, porque tá todo mundo falando que foi feito com IA, que não sei o quê. Só que eu lembro de eu já ter visto um pouquinho sobre esse estúdio, de que eles estavam fazendo um software de animação 3D com Machine Learning, e a Machine Learning era similar à Machine Learning do Toon Boom, né? Que quando você faz uma animação de um ponto para outro e você faz a interligação, a IA do software, que é uma Machine Learning, vai tentar fazer a animação aqui do meio, né? Dos in-betweens. E isso não é uma coisa nova e nem nada inovador. Tô sendo cruel falando Eu tô sendo cruel falando isso, mas eu não acho nada inovador. Tipo, pô, teve uma pessoa... Não, beleza, vamos lá, vamos tentar ser legal. É inovador pra software 3D. É? Eu tô sendo muito cruel falando isso, porque... Vamos lá. Eu vou ler aqui com vocês a matéria que eu tô lendo no Cartoon Brew, que tá dizendo aqui. Disney Junior e o estúdio de animação francês, que é IA Driven. Amor, vamos ter um filho. Uhul, é meu maior sonho ter um molequinho. Discretamente lançou Ozzy Fox essa semana. Uma série para crianças da pré-escola. Enfim. É isso aí. Aí eu vi o vídeo do software deles, né? Porque esse vídeo que eles fizeram do software deles é meio antigo. É um pré... como é que se diz? Como é que se diz? Essa... bailarina caputina, essas coisas assim, que ali sim, de acordo com o artigo que eu li sobre a Driven, é literalmente aquilo, né? A bailarina caputina, as novelinhas de fruta, isso é IA Driven Animation, né? Que é quando você depende 100% da IA. E pelo que eu entendi, esse software do Animage, porque eu não sei, eu tô sendo preconceituosa com o francês falando desse jeito, só colocou que foi feito com IA pra conseguir investimento da Disney. Isso realmente é uma dúvida que eu tenho, tanto que eu fui no LinkedIn, olha que ridícula que eu sou. Eu fui no LinkedIn de um dos caras que participou da produção, aí eu botei a seguinte pergunta, porque eu realmente tô confusa. Olha, tô confusa, só que eu botei em inglês, né? A pergunta foi: olha, eu tô um pouco confusa. Eu li no Cartoon Brew que vocês fizeram a animação da série com o software de Machine Learning em 3D. Mas, ao mesmo tempo, a empresa é descrita como IA-Driven, né? Uma empresa de IA-Driven, um estúdio de IA-Driven para animação. É um pouco confuso. Tipo, eu li, que foi o que eu falei, né? Que eu li um texto sobre, né, da ciência da computação, sobre IA-Driven Animation, e basicamente você pegar a IA generativa e fazer tudo para uma pessoa que não trabalha com animação. Então, qual é a parada aqui? Esse show é IA-driven ou só é feito com um software de machine learning 3D? É a minha dúvida. Porque... Oi, sou eu do futuro. E o cara que eu fiz a pergunta, perguntando tipo, pô, isso é machine learning ou IA generativa, me respondeu. Eu vou ver agora com vocês. E pelo que eu entendi, ele me mandou uns links pra eu ver sobre o assunto e ler com relação à empresa. Então eu vou fazer isso agora. Atualizar o meu LinkedIn aqui do computador, porque eu vi a notificação pelo meu celular. Aí agora eu vou ver aqui os links, que eu acho melhor ver por aqui. Vamos lá. Ele me respondeu com o seguinte: aqui é a nossa tecnologia de IA, tudo é transparente e é explicado no nosso site. Ele me mandou 3 links diferentes e depois botou, espero que isso clarifique tudo. Mirage Research on AI Driven Animation. E está sendo lançado como open source. Então, Mirage é open source? É de graça? É isso? O software da Mirage? Confusa, mas recebendo respostas. Olha aqui, ó. Interpolação. Interpolação é os in-betweens, que eu tinha comentado, né?
Pesquisa da Animage sobre interpolação de movimento orientada por IA foi aceita na SIGGRAPH 2026. Resumir a IA, eu acho não acho um erro. Porque não é IA, é machine learning que vai acontecer. Você consegue adicionar interpolações que fazem sentido com o rig do personagem. Só que aí eu tenho dúvidas de como isso funciona, porque, tipo, como é que a máquina sabe que a interpolação certa é, tipo, em vez do braço só... vamos dizer que o personagem, ele tá segurando um copo. Aí vamos dizer que a outra key dessa cena é aqui. E depois aqui. O que aconteceria num software 3D? Primeira key, segunda key, terceira key. Perceba que na terceira key eu fiz assim com o meu copo. Eu fiz um arco. Ou seja, eu teria que fazer esse arco. O software 3D não ia entender que eu ia fazer assim. O software 3D, quando ele fosse interpolar essas 3 keys que eu vou fazer aqui, ó, em silêncio, ele não ia interpolar corretamente. Ele ia interpolar assim. E pelo que eu entendi, a ideia desse open source da Animage é você vai poder controlar as interpolações para que possa realmente fazer o movimento correto. Só que minha dúvida é como. Então vamos continuar lendo para descobrir. Que loucura, eu assistia Pocoyo quando era criança e eu tô lendo um artigo sobre Pocoyo, tipo a empresa que fez Pocoyo, isso é loucura. Criam as poses principais, sim, as key poses, chamadas de poses de bloco, da blocagem. Em seguida, conectam as poses por meio de poses intermediárias para formar um movimento contínuo, sim. Essa fase é chamada de interpolação do movimento, uma etapa crucial sobre a codificação do personagem e do movimento da animação, né? Tanto que existem vários tipos de interpolação. Aranhaverso tem um tipo de interpolação, Pocoyo é um outro tipo de interpolação, é completamente diferente. Aqui que os animadores moldam a antecipação, a entrada de séries suaves e a continuidade no ritmo ligeiro. Esses efeitos são difíceis de reproduzir apenas com simples interpolações matemáticas. De fato, eu só vejo uma ideia interessante, cara. Poxa, por que eu acho muito triste as pessoas reduzirem isso a IA, a parte de uma equipe para resumir o trabalho de pesquisa de anos e resumir a IA? Pra mim é meio feio, não, meio paia. O que diferencia a abordagem do método de interpolação padrão usados pelo Autodesk Maya? Isso é uma coisa que eu achei muito louca da parte deles, mas quem sou eu? Tipo, os caras francês é maluco. Isso aqui eu achei muito louco da parte deles. Que é, eles estão fazendo questão de dizer quem é quem eles estão tentando passar no mercado, que é o Maya. Maya, que é um software que domina o mercado de animação há anos. Pelo menos 3D, né? Os métodos de interpolação padrão usam funções matemáticas predefinidas para conectar poses-chave de blocos. Eles funcionam para movimentos simples e têm dificuldades com animações mais complexas ou estilizadas. Na prática, os animadores frequentemente precisam adicionar manualmente poses de decomposição e ajustar os parâmetros da interpolação. Sim, foi o que eu acabei de explicar para vocês. O que consome muito tempo, o suficiente para fazer um software só para isso, mas ok. É uma dor de mercado. Você acabou de inventar uma dor de mercado. Ok. Nosso método é diferente porque é baseado em dados. Ok. O modelo aprende os dados da animação existentes em um determinado personagem, o elemento central, a camada da interpolação, papapá, pipipi. Alterna entre 2 modos. Um modo de síntese prevê as poses de decomposição complexas, e outro modo de interpolação que prevê a interpolação mais apropriada para o movimento do personagem. Não sei onde é que a matemática não se aplica aqui. Fiquei com mais dúvidas. Se ele vai tentar sugerir a mais apropriada, ainda é matemático, não? Tô errada? Ou será que, tipo, tem uma mão de um artista por trás? Tipo, sei lá, o artista faz um desenho do que seria o correto. Mas aí continua tendo trabalho, né? Porque você vai fazer o artista fazer o sketch de como vai ser a animação. Então você tá pedindo pro artista animar pra ele fazer... pra máquina animar pra ele. Ainda é meio... tipo... né? O tempo que o artista vai estar, tipo, mostrando pra máquina como fazer aquela interpolação era o tempo que o artista já poderia fazer a interpolação. Não sei se eu tô sendo ignorante com relação a isso, mas... é muito simples pra mim.
eu desbancar isso aqui, tá ligado? Mas vamos ter a mente aberta. Nós estamos com a mente aberta agora, depois do banho. Vamos lá. Por um tempo, estávamos com dificuldades com uma abordagem baseada apenas em síntese, prevendo poses diretamente. E não estava funcionando bem. Acho que eles tiveram o mesmo questionamento que eu. A ideia surgiu durante uma conversa informal. Percebemos que a maioria das poses são interpolações de poses-chave adjacentes. Então, em vez de prever tudo, precisamos prever como interpolar. Essa mudança desbloqueou o restante do trabalho e tornou o sistema muito mais estável. Eu adoro essas fotos de equipe que tá todo mundo assim. Todo mundo sabe que são fotos de mentira, tá? Eu sempre pedi pra minhas amigas fingirem que estão fazendo algo sério quando eu tirar essas fotos na escola. Nosso método é integrado diretamente às ferramentas de animação 3D que os animadores já utilizam, como Autodesk Maya ou Blender. Então, por ser open source, dá pra colocar no Blender também. Top. Top esse open source. Eu achei isso um movimento legal. Os animadores definem as poses-chave dos blocos e, em seguida, chamam o modelo para gerar movimentos, o movimento intermediário. Eu vou ler de novo, só porque eu me perdi quando eu li isso aqui. Olha que é uma frase de 3 linhas. Os animadores definem as poses-chave, sim, eles definem os keys, e depois chamam o modelo para gerar movimentos intermediários, permanecendo totalmente editável. Ok. O animador contém o controle. Ok. O modelo elimina grande parte do trabalho repetitivo. Em um fluxo de trabalho tradicional, os animadores dependem de funções de interpolação pré-definidas e criadas manualmente, por matemática, papapó. Com a ferramenta, eles podem adicionar um modelo que propõe interpolações e desdobramentos específicos para o personagem. O modelo aprendeu padrões de movimento a partir de dados anteriores, podendo gerar poses intermediárias mais relevantes desde o início. Isso libera tempo para que os animadores se concentrem em decisões criativas em vez de ajustes mecânicos. Sei lá, eu acho que eu ia querer alguém na internet usando isso no Blender pra eu ver se realmente funciona. Porque, falar pra mim... você pode falar pra mim que o boi voou na minha cidade, mas eu não vi o boi voando, então eu não sei se o boi realmente voa. Vocês sabem dessa história? Eu acho que é uma referência que só a galera de Recife vai entender. Gente, tem uma história aqui em Recife que dizem que o boi voou, só que ninguém nunca viu o boi voando. Mas isso virou uma tradição aqui da minha cidade, mas eu nunca vi o boi voar. Mas dizem que o boi voou, eu nunca vi voando. Enfim, você está disponibilizando o método em código aberto e criando uma demonstração. Por que foi importante tornar esse trabalho acessível? Queríamos dar à comunidade de pesquisa a capacidade de reproduzir nossos resultados e dar continuidade ao trabalho. Também nos inspiramos em ideias de outros, então foi natural contribuir. A indústria da animação está passando por uma transformação e ferramentas como essa não devem ficar restritas a um único estúdio. Eles podem... Nossa, por que eu achei isso fofo? Não entre na minha cabeça. Eles podem ajudar a impulsionar todo o setor. Ok. O ruim só foi resumir isso a IA. Isso não é IA, pô. Isso é machine learning. Eu tenho certeza que tem uma diferença gigantesca entre machine learning e IA. Assim, é uma buzzword. Usou IA pra ser buzzword, né? Mas é machine learning. Peraí, deixa eu pesquisar um negócio aqui. E se é código aberto, é mais machine learning ainda, porque se eu usar isso no meu computador, com as minhas animações, ela só vai entender o que eu faço. Aprendizagem supervisionada é a tarefa de aprendizado de máquina de compreender uma função que mapeia uma entrada para uma saída com base em pares de entrada e saída de exemplo. Aprendizado por esforço. É uma área do aprendizado de máquina que se preocupa com os agentes de software bem... Ok. O que o Animage fez pode ser considerado uma aprendizagem supervisionada. Porque é a tarefa de aprendizado de máquina de aprender uma função, que seria fazer a interpolação da animação, com base em pares de entrada e saída de um exemplo, que seria já a base de dados de animações que tem com base no rig daquele personagem. Gente, não é IA. É machine learning. Beleza que machine learning tá interligado com IA, né, porque é inteligência artificial, mas em questão de uso das palavras, é melhor dizer que é uma machine learning, não é um IA. Eu sinto muito em dizer.
E diferenças entre inteligência artificial e machine learning. A inteligência artificial é uma tecnologia que permite que uma máquina simule o comportamento humano, e já machine learning é o aprendizado de máquina com um subconjunto de IA que permite com que a máquina aprenda automaticamente a partir de dados anteriores sem programar explicitamente. A inteligência artificial, o aprendizado da máquina e o aprendizado profundo são dois subconjuntos principais para a inteligência artificial. Já a machine learning, o aprendizado profundo, é um subconjunto principal do aprendizado de máquina. Eu acho que isso já diz muita coisa. As principais aplicações de inteligência artificial são Siri, suporte ao cliente por meio de chatbots. Já a machine learning, as principais aplicações do aprendizado de máquina são sistemas de recomendação online, algoritmos de pesquisa no Google, sugestões de marca automática, amigos no Facebook, whatevers e whatevers. Tá. Então, eu tô certa. Isso é machine learning, isso não é IA. Não é uma... Assim, por mais que esteja interligado o significado e o uso das duas palavras, porque você precisa da IA para fazer um sistema de machine learning, tecnicamente não é uma IA, porque não é um sistema geral de inteligência. É um sistema específico, então não é IA, não é uma IA tool, é uma machine learning tool. Será que eu tô sendo muito chata? Mas é porque eu sou assim, gente, desculpa, eu não deixo... As perguntas têm que ser feitas. Não é uma ferramenta de IA, é uma ferramenta de machine learning. Agora a gente vai ter uma questão que eu fiquei com dúvidas. Transformando esboços em animações 3D totalmente renderizadas em um único clique. Tecnicamente não é um único clique, né? Porque você vai ter que fazer o desenho das poses, então você ainda vai ter o trabalho de desenhar as poses. Não é num clique. Num clique é tipo, eu clicar o Enter, eu falar alguma coisa. Mega Brain. E esses dias eu postei um artigo sobre motion capture, não sobre motion capture, mas sobre inovação no mercado de animação, especificamente de tecnologia, e eu falei de motion capture. Agora eu vou poder atualizar o meu artigo depois, né? Fazer um outro artigo sobre o assunto, falando sobre eles também. Só que eu preciso que alguém, uma alma feliz, abra o Blender, pegue o código aberto desse negócio deles e use, porque é muito confuso você só dizer que é IA, código aberto. Certos estilos de animação exigem uma abordagem diferente. Sim, em Pocoyo, por exemplo, cada personagem tem sua própria maneira de... Tá, ok. Motivados por esses desafios, possuemos-nos... Nossa, o que é o Google Tradutor? Possuemos-nos, parece uma magia de Harry Potter, a desenvolver um modelo de IA capaz de transformar animatics em poses 3D estilizadas. Nossa, mas cagou pros animador 3D, né? Caralho. Tristeza. Não sei se a ideia é substituir 100% a galera, mas, poxa, meio chato isso. Podiam ter disfarçado mais no texto, né? Tipo, mas ainda vamos precisar de animadores 3D pra certificar se tá tudo certo. Tipo, podiam ter sido mais discretos, né? O vetor, no caso, a posição de cada elemento, né? Do corpo. Porque, não sei se vocês estão ligados, mas esses negocinhos aqui, ó, esse quadradinho, esse negócio redondo, é a partir daqui que a gente mexe o personagem em 3D. Pra quem não tá entendendo, porque ele tá cheio de risquinho. Ai. Presenteia. Nossa, Sketch to Pose, desculpa, mas é um nome muito ruim pra essa tecnologia, cara. Podia ser tipo Board to 3D. 3D board, tipo, podia ser lá, Board to 3D, sabe? Porque tecnicamente já está na pose, né? Sketch to Pose. Você já fez o sketch da pose. Não posso também ficar cagando coisa na cabeça dos outros, porque, enfim, não sou eu que fiz, mas tô dando minha opinião aqui. Obtenção de dados de base, de esboço e poses. A maneira mais eficaz de treinar redes neurais é por meio do aprendizado de supervisionado.
Ué, gente, Machine Learning. A gente acabou de ler sobre isso. Felizmente, tínhamos acesso a 4 temporadas completas. Ah, mas também, porra, aí foi foda. Então não é tão inovador assim. Poxa, se pra eu precisar, tipo, usar esse software, eu preciso ter, tipo, 10 anos de trabalho. Beleza, pode até ser open source, mas, tipo, isso só seria um produto de qualidade, pra mim, se eu fosse um estúdio, daqui a 5 anos. Ou 10 anos. Porque eu ia ter conteúdo suficiente pra minha machine learning, que já que é local, eu poderia, tipo, usar no Blender, ela ia entender o que eu faço. Mas, tipo, então ela só é útil pra empresa que já tá no mercado há muitos anos. E se ela usar o Maya, o Blender, pra animar, né? Whatevers de software de animação 3D, né? Ah, eu me frustrei agora com isso daí. Nossa, vocês conseguem perceber que eu fiquei muito frustrada com isso, né? Triste, porque eu realmente pensei que era uma coisa tipo, uau! Mas não. No fim das contas fiquei triste. Não gostei muito, não. É interessante, ao mesmo tempo que... ok, né? Tá bom. Ah, aqui, ó. Tem uma demonstração aqui pra vocês verem comigo, ó. O input do Animatic, a pose do negócio. O input, a pose. O input, a pose. Eu não achei que ajudou muito, não. Tipo, se eu vou ter que desenhar a pose de qualquer forma, eu já podia ter deixado a pose na pose através do modelo 3D, né? Isso realmente só funciona pra empresa grande, porque um estúdio pequeno não tem 4 temporadas de um produto original, tá ligado? Ai, gente, esses negócios aqui de... Ai, levava não sei quanto tempo, agora leva não sei... Gente, desculpa, mas eu não consigo acreditar nisso. Pra mim, só criou mais trabalho pra pessoa fazer. Olha, eu acho muito fofo esse discurso aqui deles de tipo... Ai, vamos combinar a IA com a animação e começar a ver como a tecnologia pode empoderar artistas, dando-lhes mais tempo para concentrarem na criatividade enquanto automatiza tarefas repetitivas. Tipo, eu entendo que é chato pra caralho isso daqui, mas quando você faz isso, você tá colocando uma barreira na frente de novas pessoas entrando no mercado. E o que você está comunicando é que a sua empresa não aceita trabalhadores de nível pequeno. Você só quer pessoas que já sabem o que estão fazendo. Só que para você ter pessoas que não, tipo, que já são profissionais, você tem que ensinar esses profissionais a serem profissionais. Na maioria das vezes. Porque a pessoa tem que saber como é que trabalha na sua empresa. E se você quer substituir essa pessoa com uma machine learning, realmente, para você está sendo muito benefício econômico legal, vocês não vão ter que pagar estagiário para nada, mas vocês vão estar perdendo pessoas para trabalharem e manter a longevidade do estúdio, sabe? Acho meio esquisito, mas cada um com as suas ideias, né? Fazer o quê? Tecnicamente também, esse negócio do Google de traduzir uma página é uma machine learning. Porque ela foi feita especificamente para traduzir. Ela tem como sua única função fazer isso. Meu Deus. Meu cérebro. Ele aprendeu alguma coisa. Emocionante pra mim. Eu adoro aprender uma coisa nova. Animage apresenta a segunda fase do aquele Sketch to Motion que eu falei que eu ainda acho um nome ridículo para um negócio que não é Sketch to Motion. Para Motion in Between, que justamente seria o que a gente leu no início do negócio. Vamos ler sobre os dados, porque eu acho que é o que mais importa pra gente, né? Nosso treinamento de modelo utiliza aprendizado supervisionado, que requer alvos e valores de entrada conhecidos, e em nosso projeto formamos problema sequência, modelo de IA para completar a sequência de movimentos completa. Ok. Tá. 4 temporadas de Pocoyo incluem... Puta que pariu! 298 episódios! Tá, cuca!
770 mil frames. Moleque, nossa, realmente, com essa base de dados, realmente, se não funcionasse, botava um conezinho de burro na machine learning. Ele tá explicando como é que tá acontecendo os in-betweens, né, que eles tinham desenvolvido aí. Eu vou ter que perguntar pra algum amigo meu de programação sobre isso, porque eu não tô entendendo porra nenhuma mais. Ou eu tô com sono, ou eu realmente não tô entendendo. Aqui, ganhos de produtividade, a palavra que todas as agências adoram. Produtividade. Tô me sentindo inteligente. E com sono, talvez seja o sono também. Fluxo de trabalho tradicional, o animador gastava 339 minutos. Calma, eu não sou da matemática, eu quero saber quanto é 339 minutos. Nossa, muito específico. Ai, gente, me desculpa. Eu podia aprender regra de 3, né? E não ser burra desse jeito. Como você pode ver, diminuiu. Se o animador gastava 5 horas para concluir uma animação de interpolação, quando refinada com esse modelo, ele demora apenas 1 hora. Doutora Suzana, eu tenho gráficos. Aqui, essas setas sobem, descem. Essas fatias aqui tem umas porcentagens. Isso aqui é um mapa em 3D de um terminal de ônibus. Mas o que querem dizer esses gráficos? Ah, não sei. Me disseram pra ter esse gráfico. Schostners and Schostners gosta muito de produtividade. Eu adoro. Essa aqui, pra mim, é a melhor parte disso tudo. Ai, gente, meu Deus, é muito Schostners and Schostners isso. Cara, eu acho que eu zoei muito com isso, mas, tipo, eu vou tentar ter um pouco mais de empatia, porque realmente é uma tecnologia que, pra mim, só funciona pra uma empresa grande com muitos dados, só que, de fato, é uma coisa interessante. Eu não vou negar. É interessante, mas só funciona pra estúdio grande. Eu queria estar mais animada com isso, mas eu não consigo, porque, né? Enfim. Os caras tinham não sei quantos 1000 frames pra machine learning aprender, tá ligado? Ai, imagina quantos a Disney não poderia ter. Ok. Acho que já tá bom por aqui. Conclusão, qualquer produto ou empresa que vem por aí vai ter IA no final do nome. Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire. Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire. Você entendeu?